amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Hoje, terça-feira, e como toda terça-feira, nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Hoje, o nosso convidado é o Dr. Ricardo Cooper Marino, médico oftalmologista, especialista em retina, daqui da cidade de Salto, né? E que também pertence à Unimed Salto Itu. E como sendo especialista em retina, nós vamos aproveitá-lo e ver se nós contamos muita coisa sobre retina. Boa tarde, doutor Ricardo. Obrigado pelo aceite do nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, doutor Cláudio. Boa tarde, espectadores. Estou aqui à disposição para tirar o maior número de dúvidas possível. Doutor Ricardo, o senhor é especialista em retina, né? É uma coisa bem específica, certo? Apesar de atuar também na parte geral da oftalmologia. Mas onde é que fica a retina? Perfeito, ótima pergunta para começar. Isso. A retina, eu trouxe até um modelo. A retina é uma membrana composta por neurônios que reveste a parte posterior do olho, como nós podemos ver aqui nesse esqueminha. Podemos fazer uma analogia com um quarto com papel de parede. O quarto, as paredes do quarto seria o olho e o papel de parede seria a retina envolvendo as paredes por dentro. Tá? E a retina é quem capta a imagem para levar as informações para o cérebro interpretar como imagem e como visão. O restante do olho é todo só caminho para a luz chegar até a retina. Então, talvez de todas as partes importantes, talvez a parte mais importante, porque é ela que... Eu, como retinólogo, sou suspeito para fazer essa afirmação, mas com certeza é a parte mais nobre, porque é ela quem capta e leva as informações. De nada adianta o restante do olho estar todo perfeito, conduzindo a imagem perfeitamente, se quem capta está com problema. Aí a visão abaixa. Agora, na retina nós temos várias doenças, não é? E quais seriam as doenças ou as principais doenças, não é, mais comuns que afetam a retina? Perfeito. Como o senhor mesmo falou, uma infinidade de doenças podem acometer a retina, desde doenças infecciosas, inflamatórias, vasculares, mas as principais, as doenças mais comuns no dia a dia do consultório são a degeneração macular relacionada à idade, famosa DMRI, a retinopatia diabética e o descolamento de retina. Essas são as principais no nosso dia a dia. Eu tive algumas manifestações de algumas pessoas, né? E é por isso que nós o convidamos para falar, né? E pessoas assim, que ouviram falar pela primeira vez sobre mácula, né? Até quando elas vieram conversar comigo, elas vieram falar sobre doença da mácula. Teria como explicar o que seria a mácula? Claro, claro. A retina, ela envolve todo o fundo de olho. Só que só uma pequena porção da retina é capaz de ver detalhes, por exemplo, é capaz de reconhecer uma letra, é capaz de evidenciar um rosto, e essa parte fica bem no centro da retina e é a parte que fica no centro do campo da nossa visão. Essa parte é a mácula, é a mais importante porque é a única capaz de ver detalhes. Correto. Olha que informação importante. Então o pessoal já sabe, né, a importância da mácula. Agora, então vamos falar sobre a DMRI, tá? Que é a degeneração macular relacionada à idade. O que vem esse nome tão bonito? Esse nome tão bonito nada mais é, como o próprio nome diz, uma degeneração da mácula relacionada à idade, pois ela surge após os 60 anos de idade. Então, antigamente ela era conhecida como degeneração macular senil, por causa da idade, foi mudado o nome para ficar mais bonito, relacionada à idade, mas ela acomete pessoas a partir de 60 anos. E ela acomete as pessoas, né?
E a pessoa, por exemplo, tem algum sintoma, por exemplo, de dor, lacrimejamento, vermelhidão ocular, ou então algumas imagens assim quando fixa a visão, quais são os sintomas para a pessoa começar a pensar em alguma coisa desse tipo? Perfeito. A degeneração macular, primeiro, ela é subdividida em duas formas, depois eu vou explicar melhor, mas ela não dói, não arde, não coça. Como a retina só tem a capacidade de captar a imagem, a dificuldade é de visão, tá? Não dói, não coça, não arde. Como a mácula é responsável pela visão central, a pessoa começa a ter dificuldade para enxergar no campo central da imagem. Então ela começa a olhar para um ponto e ter dificuldade para observar o centro da imagem, tá? E isso pode ser evolutivo. Correto, que interessante, hein? Agora, como é que a gente faz, logicamente, a partir do momento que a pessoa está focalizando num objeto e vê que a parte central, por exemplo, está tendo alguma dificuldade de nitidez, então ele vai procurar o oftalmologista, tudo bem. Mas a consequência final seria a cegueira? Em último caso, a degeneração macular ela nunca leva a uma cegueira total, porque como ela só comete a mácula, que é a área central, na pior das hipóteses a pessoa perde totalmente a visão central, mas teoricamente a visão periférica se mantém se for só degeneração de mácula. Mas é importante a gente diferenciar as duas formas principais da degeneração de mácula, que é a forma seca e a forma úmida. A forma seca é quando não está havendo nenhum processo ativo da lesão. Então, nesses casos, nós fazemos acompanhamento, costuma atrapalhar menos a visão dessa forma e, às vezes, o paciente se beneficia do uso de reposição vitamínica via oral. Já os casos da forma úmida, que é quando a doença está em plena atividade, nesses casos é recomendado o tratamento com aplicações oculares de medicação. Correto. Havendo muitas vezes melhora do quadro, nosso objetivo inicial sempre é estabilizar, não permitir que haja uma evolução desfavorável, mas hoje com as medicações disponíveis, muitas vezes nós conseguimos melhorar significativamente a visão do paciente. Mas a partir do momento que o paciente tem essa degeneração macular, o restabelecimento total, ela não ocorre, é difícil. Quando nós pegamos a doença na fase bem inicial, quando ela acabou de eclodir, o paciente já observou, já nos procurou, às vezes nós conseguimos chegar a uma acuidade visual final muito próxima do normal. Quando o paciente nos procura já em estágios mais avançados, onde já a degeneração do local já ocorreu intensamente, muitas vezes nós não conseguimos restabelecer uma visão perfeita, às vezes nem conseguimos restabelecer, mas conseguimos estabilizar. Varia muito de caso a caso e varia da velocidade no início do tratamento. É aquilo que a gente sempre nos programas tem enfatizado, Dr. Ricardo, é justamente esse aspecto do diagnóstico precoce, né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico, né, o prognóstico, quer dizer, o resultado é mais satisfatório. Inclusive, existem algumas pequenas lesões que são predisponentes da degeneração de mácula, que são as drusas. Então, quando o paciente vem com uma história familiar, não necessariamente precisa ter histórico familiar, mas ele já vem, nós observamos as drusas, que ainda não atrapalham em nada a visão, mas a gente sabe que aquelas drusas podem evoluir para uma degeneração de mácula, nós já mantemos um acompanhamento mais próximo do paciente para que, se houver o início da doença, nós instituímos o tratamento rapidamente. O que vem a ser a drusa? Drusas são acúmulos de um material chamado lipofucsina na região mais interna da mácula. Então, nós sabemos que pela presença daquele acúmulo já está havendo uma fragilidade do local e ali pode se criar uma degeneração no futuro. Muitas vezes a presença dessas drusas, elas ainda não
estão influenciando na visão do paciente? Geralmente a sodrusa não dá praticamente nada de alteração visual, mas elas são um sinal de alerta de que nós devemos acompanhar de perto esse paciente para o futuro. Talvez nunca evolua, mas é importante mantermos um acompanhamento mais próximo. Daí a importância da sua visita de rotina com o seu oftalmologista, justamente para fazer esse exame detalhado e ver qualquer alteração que necessite de algum tratamento preventivo. Agora, em relação assim ao início dessa degeneração, isso aí ocorre, tem ligação, por exemplo, com estilo de vida, atividade física, dieta, como que isso aí surge do nada, como que é? Como o próprio nome diz, o principal fator, e esse nós não conseguimos interferir, é a idade. Sabemos que a partir de 60 anos o risco aumenta exponencialmente, mas nós sabemos que existem também outros fatores que influenciam. O principal, já comprovado, nós observamos que pacientes que fumam ou fumaram têm mais degeneração macular. Esse é o principal. Outros fatores menos importantes, alguns estudos mostram que exposição excessiva à radiação ultravioleta pode aumentar e também dieta pobre em vitaminas, principalmente do complexo B. Mas o principal, cigarro. Ótimo. Mais um elemento, né, que o fumo causa problema. Então, várias doenças nós já falamos nos programas anteriores e o fumo está aí, né, como sendo mais um fator que causa problema na nossa saúde. Agora, em relação a outra doença da retina, né, que eu acredito que seja uma doença, apesar de não ser talvez tão frequente como a degeneração, mas de grande importância, não é? Pelo fato de ser conhecida por praticamente toda a população, que é a doença, o diabetes, né? Nós temos aquilo que nós conhecemos como a retinopatia diabética. O que vem a ser essa retinopatia diabética, doutor? A retinopatia diabética é quando o diabetes fora de controle, ou seja, o paciente que está com a glicemia muito alta, começa a ter alterações na retina. A retina é uma área, um órgão muito sensível à glicemia alta. E basicamente ela cria dois problemas básicos na retina. Ela cria vasos anômalos na periferia da retina, vasos esses que podem sangrar, e ela também cria o inchaço ou edema da mácula. São problemas distintos, tratados de formas distintas, mas ambos causados pela hiperglicemia, pelo descontrole do diabetes. Então, veja, o não controle da diabetes, da glicemia, né? Então teriam duas afecções decorrentes disso, que seria a retinopatia diabética. Não, na verdade ambas são retinopatia diabética, só que são duas manifestações diferentes. Correto. A retinopatia é composta por edema macular, que é o inchaço da área central da retina, que pode estar ou não relacionado com a formação de vasos anômalos na retina, vasos esses que podem sangrar e quando sangram abaixam instantaneamente a visão do paciente. O paciente, por exemplo, acorda sem enxergar daquele olho. Por quê? Porque à noite sangrou. Olha que informação importante. Então, esses 16 milhões, né, de pessoas, né, que nós temos aí, segundo a Organização Mundial da Saúde, que são diabéticos, né, veja a importância do controle da sua doença e a repercussão e as consequências de um mau controle dessa doença, né? Agora, como que o diabético sabe, né, que está tendo algum problema nessa parte da retina, doutor Ricardo?
Geralmente, quando o diabético percebe que está tendo algum problema, é que o caso já está avançado. Por isso que, via de regra, primeiro vamos dividir os tipos de diabetes. Diabético que precisa injetar insulina todo dia, que é o diabético insulino dependente. Esse diabético ele precisa passar com o oftalmologista para o exame da retina, o mapeamento de retina, uma vez a cada 6 meses. Para quê? Para estarmos sempre de olho na retina, atentos aos sinais iniciais, sinais esses que não dão sintomas, mas se tratados podem evitar que haja perda visual. Os pacientes que não precisam usar insulina, o paciente que só usa medicação oral e dieta, a preconização é o exame anual. Tá? Quando existem alterações avançadas, aí o paciente já pode começar a ter sangramento, então de um dia para o outro a visão cai subitamente, e também quando acomete a mácula, quando dá um edema da mácula, ele começa a ter um embaçamento central da visão. Cada um desses dois tipos que eu havia citado, os vasos anômalos e o edema da mácula, cada um é tratado de uma forma, mas o interessante do diabético é que ele não deixe a ter nem edema de mácula, nem a formação desses vasos anômalos, que ele controle o diabetes, é sempre o principal tratamento, é o controle do diabetes, a manutenção da glicemia dentro dos valores normais, o mais próximo possível do normal, e o acompanhamento com o oftalmologista para que nós tratemos o início da doença, e não no caso mais avançado. E, certamente, nesses casos de descontrole da glicemia, né, a consequência final, se não tratada, se não controlada a diabetes, seria a perda da visão. Em último caso, o diabetes, diferentemente da degeneração de mácula, o diabético pode ficar completamente cego. Cego, porque ele acomete todas as áreas da retina. Ele acomete a mácula, que era central, mas ele também acomete a região periférica. E em último caso, ele pode evoluir para um quadro dramático, que é o descolamento de retina tracional diabético, que nesses casos a tendência é a visão realmente próxima a zero. Quando o paciente tem as alterações de vasos anômalos periféricos, nós tentamos fazer o famoso laser na retina. Muitos já devem ter ouvido, o paciente diabético fez laser, é para o tratamento desses vasos anômalos periféricos, promover uma cauterização da retina para evitar que esses vasos sangrem, que eles regridam. E o tratamento do inchaço, do edema macular, é feito através da aplicação de medicamentos no olho com o intuito de regredir esse inchaço. Mas sempre lembrando, o melhor tratamento não é o oftalmologista quem faz, é o próprio paciente controlando o diabetes, não deixando com que haja hiperglicemia, senão o oftalmologista fica muito restrito e geralmente, quando não há controle do diabetes, não há sucesso no tratamento. Veja, você que nos assiste, quantas informações importantes que o Dr. Ricardo está transmitindo a todos nós, né? Porque fazendo essa prevenção, né? Estabelecendo esse controle da doença, né? Quantas consequências a gente vai evitar, né? Para que se chegue nesse ponto final de se perder a visão. Então, são informações fundamentais para você, né, que nos assiste e que possa transmitir para as pessoas que são acometidas pelo diabetes. Diabetes cega. Agora, Dr. Ricardo, eu queria falar também, né, além dessas duas doenças que nós tratamos, né, de um assunto que até é comum, né, principalmente nos esportistas, digamos assim, que é o descolamento da retina, né? A gente que acompanha assim algum esporte e tal, é muito comum, por exemplo, jogador de futebol leva uma bolada, digamos assim, uma bolada no rosto, nos olhos, né? E depois a gente fica sabendo que essa pessoa, né,
teve um descolamento de retina, né? Então, como nós temos uma vasta gama de pessoas assim que praticam esporte, que estão assistindo o nosso programa, né? Essas informações assim importantes, né, do trauma por bola, por exemplo, né, para ocasionar o descolamento de retina. Perfeito. Qualquer traumatismo direto no olho, seja por uma bolada, seja por uma agressão física, um soco, por uma rolha de champanhe que estoura e acerta o olho, isso gera uma onda de choque no olho que se transmite até o fundo do olho, onde está a retina. O problema é tanto o impacto direto, que pode gerar inchaço na retina e às vezes sangramento, mas principalmente quando cria pequenos rasgos na periferia da retina, que nós chamamos de rotura na retina. É por esses rasgos que o líquido pode passar e descolar a retina. Como, voltando a uma analogia do quarto com papel de parede, como se o papel de parede se descolasse da parede. Esse é o quadro de descolamento de retina. Então, é muito importante, quando uma pessoa é submetida a qualquer tipo de impacto direto no olho, que ele procure o oftalmologista antes de ter perda de visão, para que nós tentemos procurar eventuais rasgos ou roturas na retina e que tratemos com laser, bloqueamos com laser essas lesões para evitar que haja descolamento. Porque quando há o descolamento, o tratamento já é cirúrgico, nem sempre conseguimos restabelecer uma visão como ela era antes. Então é importante, o mais interessante é que o paciente vá até o oftalmologista e nós possamos identificar o rasgo apenas. Só o rasgo não traz baixa de visão, nós fazemos um bloqueio com laser, o mesmo laser que tratamos o diabetes, nós fazemos em volta da lesão, aquilo cicatriza e por ali a retina não descola mais. Por isso que tomou uma pancada, procure o oftalmologista, uma grande indicação de realização do mapeamento de retina. Veja que coisa interessante. Então, você, né, que tem um trauma ocular, não pode ficar esperando para ver se isso vai melhorando com o decorrer dos dias e depois a gente vai notando que não está melhorando, aí é que você vai procurar o pronto-socorro, não é? E daí no pronto-socorro vai ver que precisa de oftalmologista. Então a dica é o seguinte, principalmente para os esportistas: teve um trauma ocular, tem que procurar o oftalmologista, porque é ele, através de um exame minucioso, é que vai dar o diagnóstico, né? E inclusive esse tratamento preventivo, porque se você deixa, né, pode evoluir para caso dramático, pode evoluir para perda total de visão. A retina, quando descola totalmente, o paciente perde a visão totalmente. Então, observar a lesão predisponente, que é só o rasguinho, laser, tratado, aderiu, criou a cicatrizinha em volta do laser, acabou o problema. Por ali não descola mais. Então, quanto antes o paciente procurar, melhor é o resultado final visual, com certeza. Veja que informações importantes, interessantes. Agora, uma curiosidade, né? Até rolha de champanhe, né? Porque que coisa interessante, não? Uma dica que eu sempre dou: sempre que for abrir a rolha, abra com a mão por cima, porque se for abrir diretamente, ela vai para o lugar que está olhando para a rolha, que é o olho. E às vezes gera casos graves pode até evoluir para descolamento, para inflamações grandes, edemas na retina. É uma das principais causas de procura no consultório por trauma ocular, rolha de champanhe. Olha, gente, veja quantas informações importantes sobre a retina nós conseguimos passar para vocês, né? Doutor Ricardo, alguma outra consideração? Então, doutor Cláudio, o importante de nós deixarmos bem claro é que o melhor tratamento para as doenças da retina é a prevenção. No caso do diabetes, acompanhar anualmente ou semestralmente, dependendo do tipo de diabetes, para que nós observemos os sinais iniciais. A retina, quando já agredida, ela tem uma certa dificuldade em recuperar a visão. Então, diabético, faça acompanhamento frequente com o oftalmologista.
se você usa insulina uma vez a cada 6 meses, se você não usa insulina uma vez a cada ano, teve um trauma ocular, uma pancada no olho, procure o oftalmologista para que ele veja se existe alguma lesão inicial e possa tratá-la. Começou a ter qualquer dificuldade visual, notou que algum ou os 2 olhos não estão enxergando perfeitamente, não espere ver se ele vai melhorar, eu vou dar um tempo e ver se melhora, porque o tempo faz diferença nas doenças da retina. Então, notou uma alteração visual, procure o oftalmologista, nem que ele diga que é só um grau de óculos, nem que ele diga que é só uma alteração com menor importância, mas o diagnóstico de doenças da retina no início é muito importante e muda a história. O paciente que poderia evoluir muito mal visualmente, quando tratado com velocidade na hora, no início, a visão pode ficar muito melhor, o resultado final visual é muito melhor. Se esperar e for procurar um oftalmologista em casos muito avançados, às vezes nós não conseguimos trazer uma melhora visual importante para o paciente. Olha, gente, veja você que nos assiste quantas informações importantes o Dr. Ricardo nos trouxe neste programa e, com certeza, né, esse programa nós gostaríamos que você que nos assiste compartilhe com seus amigos, com seus parentes, porque são informações importantíssimas para o nosso dia a dia. Como eu sempre falo, doutor Ricardo, o Jornal do Meio-Dia, através da TV Itaperá, ela é uma prestadora de serviço para quem nos assiste. E com certeza, todas essas informações foram informações de grande utilidade para que todos que nos assistem e que certamente irão compartilhar com essas orientações para a nossa visão, né? E também a prevenção de todas essas consequências maléficas que essas doenças podem conter. Muito obrigado pela presença e nós, antecipadamente, nós gostaríamos de contar com a sua presença em outros programas para nos dar outras importantes orientações para todos aqueles que nos assistem. Eu que agradeço o convite, espero ter trazido informações que ajudem nossos espectadores e estou sempre à disposição para discutir sobre doenças oculares, sejam quaisquer que sejam. Se você gostou, compartilhe e na próxima terça-feira, um novo assunto no Jornal do Meio-Dia da TV Itaperá. Até lá!